Essa semana, o que mais nos chamou a atenção foi a crise na ONU, né? Que já, a ONU, a gente já vinha debatendo, né? Essa questão aí do papel da ONU, se a ONU não precisa ser revista, né? Que a ONU, a gente precisa avaliar essa questão de só 5 nações mandarem ou terem ali o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, né? E aí, essa semana, Antônio Guterres, né, secretário-geral da ONU, vai lá, faz uma fala bastante controversa, bastante que gerou muitos ruídos, digamos assim, para não falar outra coisa. Estava tentando aqui achar uma palavra politicamente correta, né? Que ele fala o seguinte: olha, tudo bem, né? O que o Hamas fez ali, né? Eu estou aqui resumindo. É totalmente deplorável, deve ser realmente banido, atacado, combatido, mas a gente precisa lembrar que os judeus também tratam ali os palestinos de uma maneira muito difícil há anos, etc. Só que esta fala dele deu uma interpretação muito ruidosa, principalmente para Israel, que pediu a cabeça de Antônio Guterres, que se manteve no cargo, mas a coisa balançou para o lado dele, não? Isso, o que aconteceu, Israel reclamou de uma relativização do conflito. A gente tem 2 conflitos acontecendo, um no campo de batalha e outro no campo midiático, no campo da política. Então, o que acontece? O Hamas vai tentar, de todas as formas, tirar a liberdade de ação das tropas de Israel. E como é que ela faz isso? Ela fala: não, vocês estão bombardeando inocentes na faixa de Gaza, vocês estão causando baixas civis. E o Israel viu como se a ONU estivesse abraçando esse discurso do Hamas, falando: não, mas Israel também cometeu crimes, ou seja, uma relativização. E aí isso tiraria aquela possibilidade. Israel está falando o seguinte: a gente sofreu um atentado comparável ao 11 de setembro nos Estados Unidos. Então a gente tem chance de ir lá e varrer o Hamas do mapa. Mas quando o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fala: não, mas Israel também está há décadas cometendo aí infrações, crimes contra o povo palestino, ele tira essa liberdade de ação dos exércitos de Israel. Tira a legitimidade. Tira a legitimidade, exatamente. Ele coloca a sociedade, tira a liberdade no sentido que ele coloca a sociedade contra aquela ação militar. E por isso Israel reagiu tão fortemente, pediu a cabeça do secretário-geral da ONU, pediu para ele ser substituído. Isso não aconteceu porque Israel não tem essa força, Israel não é nenhum membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. E ele não foi apoiado, por exemplo, pelos Estados Unidos ou por uma outra grande potência. Então acabou ficando, por enquanto, nessa guerra diplomática, nesse dito pelo não dito. Mas o que a gente tem Mas acirrou ainda mais a crise dentro da ONU. A ONU tem que tomar vergonha e reconhecer que o Hamas é um grupo terrorista. Sim. E reconhecer que Israel tem sua autonomia de defesa. Ele tem que se defender. É lógico, tem que tomar cuidado com os civis, tem que tomar cuidado com os civis. Mas o Hamas não é um Estado. O Hamas é um grupo de terroristas. E eles estão relativizando, passando a mão na cabeça de terrorista. Tem que reconhecer que os caras são terroristas. A fala foi muito infeliz do Antônio Guterres, né? Foi muito infeliz. Mas a fala dele reflete a fala de muito anti-horário que a gente está vendo aí ao redor do planeta. Não é só lá. A ONU, na verdade, é a casa dos hipócritas. Simples assim. Todos esses países que estão na ONU, tanto países do mundo cristão quanto países do mundo islâmico, todos eles fazem vista grossa para o que estava acontecendo ali entre Israel e Palestina, inclusive os vizinhos. Todo mundo agora gosta de colocar a sua bandeirinha de Israel no final do seu nome no Twitter. Gosta de colocar a bandeirinha da Palestina no final do seu nome no Twitter. Mas a verdade mesmo é que o planeta fez vista grossa para o que está acontecendo ali e disse assim: ó, Israel, você é do tamanho de um grão de feijão, perto desses monte de país aí que quer a sua derrota, alguns até a sua extinção, então se vira.
Porque você tem o domo, você tem um monte de gente inteligente, você tem armamento e deixou tudo na mão de Israel. Deixou na mão de Israel a segurança da faixa de Gaza, deixou na mão de Israel que tivesse que fornecer água e luz para a parte ali de Gaza, deixou na mão de Israel que, para quem não sabe também, quando tinha crianças doentes, os doentes eram tratados, isso fora da guerra, não estou falando agora, estou falando fora da guerra, no dia a dia normal. Essas crianças, essas pessoas eram tratadas em hospitais em Israel, ou seja, o mundo, desculpa a expressão, o mundo cagou para o que estava acontecendo ali. E o que acontece agora? O Hamas não quer um Estado palestino. O que o Hamas quer é de boca aberta, não sou eu que estou inventando, são eles que dizem com todas as letras. Eles querem a extinção de Israel. Quem foi o último que quis a extinção do povo judeu? Foram justamente os nazistas. É isso que você tem agora. Hoje você já tem pessoas ao redor do mundo voltando com suástica, voltando a falar de Hitler. Falar bem, não estou falando falar para esculachar Hitler, não. Falar bem. Então, o que o mundo está fazendo agora? Agora o mundo está cobrando só de Israel. Porque é mais fácil cobrar de Israel, sabe por quê? Porque o Hamas é um grupo terrorista. Cobrar qualquer coisa do Hamas é a mesma coisa que você cobrar de um traficante. Mas não, quem vai ser cobrado? Paulo não está aqui de prova. Quem vai ser cobrado sempre? A polícia. Lá quem vai ser cobrado sempre será Israel, porque Israel é uma democracia. É em Israel que um gay pode andar tranquilão. É em Israel que acontece a segunda maior parada gay do mundo. É em Israel que vários medicamentos nascem lá em Israel. E do outro lado, nada. O povo palestino é um povo sequestrado pelo Hamas. O Hamas não tem herói no Hamas. O Hamas taca foguete para cima de Israel dia sim, dia também. Se não fosse o Domo de Ferro, Israel já teria acabado. Não é uma guerra que o Hamas teria vencido. O Hamas teria extinto, até confundi a palavra, extinto Israel. É simples assim. Eu queria ouvir um pouquinho... Não, fica à vontade. Não, tanto é que a ONU pede para Israel preservar a sociedade civil lá da faixa de Gaza. E quem não deixa, e quem usa de escudo essa sociedade é o Hamas. É o próprio não terror. Não é Israel. Não querem que eles saiam de lá. Então, se sair de lá, acaba o escudo. Mas a ONU cobra, a ONU cobra Israel a proteção desses civis que são escudo do Hamas. Exato. Eu queria ouvir um pouquinho você, muito bem eles colocaram muito bem a questão moral. Eu não acrescentaria nada, tá perfeito. Agora, por que a ONU não funciona? Porque você tem uma arquitetura da ONU, você tem 5 membros permanentes ali. E eles estão vivendo uma situação que a gente chama de Guerra Fria 2.0. Você tem do lado os Estados Unidos e seus aliados, que é a França e a Grã-Bretanha, e você tem do outro lado a Rússia e a China. A gente sabe bem que está tendo uma guerra fria exatamente entre esses Rússia e China de um lado, Estados Unidos e europeus do outro lado. Você tem isso evidente desde a guerra da Ucrânia em 2022. Você tem os Estados Unidos dando armamentos para a Ucrânia conseguir se defender da invasão russa. Você tem uma guerra comercial muito forte entre Estados Unidos e China. E todos esses jogadores, esses países, eles têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança. Se, por exemplo, um dos países não concorda com alguma coisa, ele simplesmente veta uma resolução. Foi isso que a gente viu acontecer nessa semana. O Brasil apresentou um draft, um rascunho de resolução e colocou o Hamas como um grupo terrorista, mas pediu, por exemplo, a abertura de corredores humanitários, só que ela não colocou, ali o Brasil não colocou no texto o direito de autodefesa de Israel. Aí os Estados Unidos foi lá e vetou. Aí a Rússia falou, não, a gente quer agora uma resolução que seja um cessar-fogo. Só que os Estados Unidos também não têm interesse num cessar-fogo porque eles querem preservar o direito de Israel de se defender. Então, sempre uma resolução dessas, ela acaba sendo vetada por uma superpotência. O que está acontecendo no momento é uma negociação para ver se pelo menos alguma superpotência se abstém de votar e aí eles conseguem uma resolução. Só que é muito difícil disso acontecer porque os Estados Unidos não têm interesse que isso seja resolvido na ONU, que, diga-se de passagem, seria um fórum ideal para essa resolução. Só que os Estados Unidos, ele mandou o seu presidente, mandou o Biden e todo o seu staff, toda a sua entourage, fizeram viagens ali pelos países árabes para tentar
para os Estados Unidos serem o protagonista da resolução desse conflito. Então, por isso que os Estados Unidos não quer que esse conflito vá para a ONU. E já a Rússia, que é antagonista dos Estados Unidos, está tentando puxar esse conflito para a ONU e até recebeu membros do Hamas, ou seja, falar, nós somos importantes mundialmente. Um absurdo. É um governo que está promovendo uma guerra, que está trucidando a população ucraniana e agora quer dizer que vai resolver a guerra lá em Israel. É outro absurdo. A gente tem dois blocos antagônicos no mundo. Um das democracias liberais e o outro dessas ditaduras, China, Rússia, e eles se aliaram também ao Irã, à Coreia do Norte. É evidente, né, que esse é o eixo do mal. Mas né? A gente tem que ver uma coisa também, muito importante. Israel pode estar vencendo a guerra da bala, mas Israel está perdendo a guerra da propaganda. Das narrativas. Das narrativas. Nesse ponto, o Hamas está sendo muito bem sucedido. Não à toa, é muito comum você ver jornalistas querendo equiparar Israel ao Hamas. E nesse ponto, o Hamas ganha dos dois jeitos. Você ganha transformando o Israel em terrorista e você ganha transformando o Hamas em, entre aspas, democrático. Um grupo que tenta... Eu já cheguei a ver jornalistas chamar o Hamas de grupo heróico, que tenta governar... Combatentes. Ali combatentes. Não, combatentes é a pior de todas. Que tenta governar. Por que isso está funcionando? Porque quando você vê o poder de fogo de Israel, que é muito maior do que o do Hamas, na verdade, Israel ganha de todos os países que estão ali em volta, que dirá de um grupo pequeno terrorista, que essas pessoas acabam comparando aquilo e quando você começa a jogar ali a sua propaganda, inclusive usando atores, porque você já tem várias imagens de atores... De locais diferentes, né? De locais diferentes, entendeu? Em situações diferentes, mas isso está acabando pegando, isso está pegando ao redor do planeta. Você tem faculdades, o André Last recentemente não conseguiu fazer uma palestra lá em Manaus porque ele foi impedido. A gente vai ter daqui a pouco terminar o primeiro bloco, mas eu queria terminar, antes de terminar, Cauã, eu queria só ouvir de você o seguinte, essa semana houve uma expectativa da expansão terrestre de Israel. E até agora ela não aconteceu. E houve essa crise na ONU. Como é que você viu esses dois movimentos essa semana rapidamente, aí, antes da gente ir para o segundo bloco? Eu acho que tem esse grupo de países, China, Rússia, tentando fazer uma coisa muito complicada, que é tentar fazer um cessar-fogo. Eles querem impor o cessar-fogo, eles querem impor a paz a qualquer custo. Só que a paz não pode vir a qualquer custo, principalmente porque se ela vier da forma que está vendo, ela vai beneficiar o agressor, vai beneficiar o terrorista. Então é isso que esses países estão tentando fazer. Eles não querem a paz, eles estão querendo prejudicar Israel e tirar o direito deles de se defender. E sobre a invasão terrestre, o que a gente viu foram unidades de carros blindados, né, tanques, entraram dentro da faixa de Gaza e saíram. Esses são os primeiros passos de uma invasão. A gente chama isso de reconhecimento em força. Ou seja, você pega alguns blindados, entra dentro de uma área e para você ver da onde que estão atirando em você, quais são os tipos de armas que eles têm, para daí sim eles planejarem a invasão completa. Também serve para confundir o adversário. Por exemplo, o Hamas vai achar, eles estão fazendo, eles estão atacando ali vai ser o ataque principal. Mas de repente ali é um ataque diversionário e o ataque principal vem por outro lado. Então essas são as fases preliminares da guerra.